Obrigada, boa noite. Enfim, né, sou Yasmin Santos, como o Paulo já falou, acho que eu não vou alongar a minha apresentação. E é uma honra estar nessa mesa, porque eu sou beneficiária da política de cotas, né, que é um dos assuntos pelos quais a gente vai conversar aqui. Enfim, eu vou apresentar brevemente o Jefferson Tenório, caso alguém não conheça, e o professor José Vicente. José Vicente é advogado, professor e sociólogo, é reitor e fundador da Universidade Zumbi dos Palmares e é considerado um dos empresários no setor de ensino mais influentes no Brasil. Jefferson Tenório é um premiado ficcionista, doutor em teoria literária e autor dos livros O Beijo na Parede, Estela Sem Deus, O Avesso da Pele e o mais recente, De Onde Eles Vêm. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Desculpa, gente, tem um outro lembrete. Essa mesa, vocês vão poder fazer perguntas, só que as perguntas são por impresso, né, no papel. Então, vocês procurem ali as pessoas da produção que estão na ponta para escreverem. Se vocês tiverem qualquer dificuldade para escrever, o pessoal vai conseguir ajudar vocês. Enfim, quando eu estava pensando qual seria a pergunta inicial dessa mesa, eu fui atrás de um outro educador e defensor das cotas muito importante, que foi o Abdias Nascimento. E, no Genocídio do Negro Brasileiro, que é da década de 70, ele escreveu, abre aspas, né? As populações afro-brasileiras são tangidas para longe do chão universitário como gado leproso. Falar em identidade negra numa universidade do país é o mesmo que provocar todas as iras do inferno. E isso na década de 70, né, que ele escreveu. E eu queria saber de vocês dois o que mudou e o que não mudou no chão universitário desde que vocês ingressaram. Pelas minhas pesquisas, o Jefferson entrou na URGS ali em 2004, mais ou menos. O José Vicente começou a estudar ciência jurídica nos anos 80, fora, né, que vocês dois são mestres, doutores, estão muito próximos do ambiente acadêmico. Os cotistas têm provocado todas as iras do inferno, como escreveu o Abdias? Bem, boa noite a todas, a todos. Um grande prazer participar, né, dessa tarde e noite tão maravilhosa. É um prazer ainda maior por poder compartilhá-la, né, com este amigo querido, escritor de todos nós, Jefferson Tenório, e dizer da satisfação, né, de saber que a leitura, o livro, está em praça pública, aberta a todos e a todas. Bem, eu diria que Abdias tinha muita razão quando disse isso lá em 70, e eu diria que ele continua tendo razão mesmo nos dias atuais. O fato é que nós andamos muito devagar nessa questão, nós não conseguimos responder questões estruturantes e nós não conseguimos, em grande medida, apesar dos esforços, ir além das cotas no corpo discente. Nós estamos dizendo que, para o problema da não presença do negro na estrutura do ensino, sobretudo superior, tudo que nós conseguimos são cotas para alunos nas universidades públicas e nas universidades privadas. Então, todo o resto ficou por fazer, né? As cotas para professores, as cotas para pesquisadores, hipoteticamente, as cotas mesmo para a estrutura de gestão desse ambiente de educação, tanto público quanto privado, nós não conseguimos avançar. Por outro lado, se nós considerarmos os números de negros no ensino superior em 70 ou em 80, na minha época, e compararmos os dias atuais, a gente vai perceber que, do ponto de vista numérico, nós andamos significativamente bem. Eu trago o exemplo da Universidade de São Paulo, que é sempre um ponto de referência. Há 10 anos atrás, a Universidade de São Paulo tinha praticamente 5% de alunos negros. Depois das cotas, hoje, ela tem quase 40% de alunos autodeclarados negros. Então, veja, foi muito fácil, em alguma medida, promover essa inclusão, aumentar essa expressão numérica e cumprir alguns objetivos importantes dessa questão. Mas não foi possível avançar além do corpo discente. Então, talvez esse inferno, esse diabo, está aí impedindo que a gente avance nessa ação tão importante. Bom, uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que
3 pessoas negras estarem aqui, acho que já diz alguma coisa também, né, sobre a mudança dos tempos, encerrando uma feira importante como essa. Então, acho que a universidade também tem um papel nisso, né, tem um papel de mudanças de mentalidades. Mas, de modo geral, eu penso que a universidade ela é um ambiente hostil por natureza. Né? É um ambiente de competição, é um ambiente de desempenho, um ambiente em que você precisa produzir, né, para conseguir bolsas e produzir artigos e não se atém justamente à importância de você poder ter tempo para conseguir fazer uma reflexão importante e necessária para conseguir produzir algo que seja, de fato, de qualidade. Né? E, dentro disso tudo, a gente tem a implantação das cotas, né? Que fechou os 10 anos recentemente. E, nesses 10 anos, né, a gente pode já fazer uma avaliação de como a universidade tem se comportado e ela tem se modificado ao longo do tempo. O que a gente pode perceber, em termos de número, é que sim, né, a gente tem, é visível também, né, que a universidade mudou, há mais diversidade, embora em alguns cursos a gente ainda sabe que não, né, em cursos, digamos, de mais prestígio, né, como medicina, engenharia, a gente ainda percebe que ainda há poucos, mas que, de modo geral, a gente percebe que há, sim, uma entrada, né, de alunos negros periféricos. Né. Ainda assim, a universidade ainda não consegue lidar com a permanência desses alunos, né, que é o que eu acabei fazendo no último livro, né, De Onde Eles Vêm, falando um pouco sobre essa trajetória desses alunos cotistas que entram, né, passam por essa barreira do vestibular e têm dificuldades para permanecer na universidade. E essa permanência tem a ver, obviamente, com questões básicas, né, assim, não ter dinheiro para ir para a universidade, tem que trabalhar e aí não consegue fazer o curso, mas é também uma espécie de choque cultural, né? Ou seja, esses primeiros cotistas que entram na universidade e que precisam lidar com uma desconfiança de professores, de colegas, né? Eles precisam lidar com essa desconfiança, precisam lidar também com a falta de autoestima, né? O que eu quero dizer é que está para além das questões básicas, né? Eu acho que também é uma questão subjetiva, esses alunos entrarem na universidade e conseguirem permanecer nela. Então, acho que a gente conseguiu alguns avanços, mas precisamos, de certo modo, aprimorar, né, essa política que já se mostrou que deu certo, mas a gente precisa aprimorar. Falando propriamente, né, De Onde Eles Vêm, que é o seu livro mais recente, que trata dessa questão, tem uma cena em que a personagem Luana Dandara, que é negra e cotista, ela confronta a professora Berenice, que é uma mulher branca, feminista, né? Eu acho que, se eu não me engano, era um curso sobre autoras, né, mulheres escritoras, né? E ela confronta sobre a ausência de escritoras negras no referencial bibliográfico. Essa é uma cena de confronto ao cânone, num contexto de confrontação ao cânone, porque a Berenice passou a vida confrontando um cânone que só tinha homens, né? Homens brancos, mas só tinha homens. E o livro é cheio de cenas como essa, né? Tanto no âmbito acadêmico quanto no contexto íntimo dos personagens, como o relacionamento do Joaquim e da Jéssica. Para você, a ficção é um caminho para entender a complexidade humana, ou ainda indo um pouco para reivindicar a humanidade negra? Bom, essa cena, né, que aparece no De Onde Eles Vêm, né, então a professora Berenice é uma professora que dá aula de literatura, de teoria literária, né, numa universidade pública. Ela se diz feminista, ela estuda crítica feminista na literatura, é progressista, lutou contra a ditadura e vai para a sala de aula e encontra essa primeira turma de cotistas negros na turma, né?
E aí, no momento em que ela começa a fazer a apresentação dos autores e autoras que ela vai trabalhar, ela é questionada por uma aluna negra, né, que pergunta educadamente para a professora se ela não tinha teóricas negras na lista, né? E é a primeira vez que essa professora escuta esse tipo de questionamento, né? Mas não é necessariamente um confronto, né? É um questionamento, porque a Berenice, a professora, responde que a bibliografia que ela tem é fruto de muitos anos de estudo e pesquisa, e que, para ela mudar, né, a bibliografia dela, precisaria, né, de mais tempo de estudo. E a aluna não confronta e diz, tudo bem, professora, eu só queria saber isso. Né? Porque, hoje em dia, a gente percebe que esse confronto acontece, ou aconteceria de maneira, talvez, muito mais comum do que anos atrás. Porque eu queria, na verdade, de certo modo, fotografar esse momento, né? Assim, em que momento que esses questionamentos começam na universidade? Quando que os professores, por mais bem intencionados que sejam, não conseguem lidar justamente com esse público que chega com seus saberes, com seu conhecimento também, com a sua bagagem cultural, e que entra nesse conflito, nesse confronto, né? Ao mesmo tempo, eu não queria colocar ali uma literatura maniqueísta, ou seja, não é uma história maniqueísta, alunos cotistas contra professores. Não é sobre isso. É sobre a complexidade de relacionamentos intelectuais que se dá dentro da universidade. Ou seja, há um misto ali de admiração desses alunos cotistas que admiram seus professores, mas que, por outro lado, também os professores não têm ainda essa bagagem cultural que dê conta, né, daqueles alunos que estão chegando. E eu acho que só a literatura consegue trazer essas nuances, né, e essa subjetividade. Sim, José Vicente, a Unipalmares foi a primeira universidade da América Latina, né, voltada à inclusão de negros no ensino superior. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, e destina metade das vagas, né, no mínimo, para afrodescendentes. E, mais do que isso, atua junto a diversas empresas para promover o ingresso desses jovens no mercado de trabalho especializado, né? Quais são os desafios que você tem observado na inserção desses profissionais negros? Porque, assim como o Jefferson estava falando da permanência na universidade, há também essa dificuldade, né, no ingresso e no crescimento e na permanência desses locais que muitas vezes recebem esses profissionais como estagiários, né? Eu só faria uma anotação, Jefferson, não sei se você recortou as cotas de 10 anos para cá. Eu acho que você estava se remetendo às cotas regulamentadas pela lei. Isso, né? Porque que as cotas iniciaram, né, em 2002, 2004, para ser mais exato, com a UNB. Enfim, nós tivemos 10 anos de cotas informais e depois nós tivemos a regulamentação legal e hoje segue a regulamentação legal. Mas duas questões importantes. A Zumbi dos Palmares ela nasce, diferentemente da sua abordagem, de um confronto, né? Nós éramos jovens, nós tínhamos não só o inconformismo, mas também nós tínhamos o desejo de intervir naquela realidade da nossa época e, pensando no que fazer, nós tivemos a oportunidade de conhecer o histórico das universidades negras americanas, né? Eu acho que todos sabem, mas nos Estados Unidos, mesmo nos tempos atuais, são quase 140 universidades negras, né, que foram fundadas todas há 150 anos atrás, para trabalhar mesmo naquela perspectiva de separados, mais iguais, mas separados com universidade para branco, universidade para negro, igreja para branco e igreja para negros. E nós pretendemos fazer uma cópia exata da Howard University, em Washington. Eu pude conhecer a Howard na época e, vendo aquilo, imaginei que seria possível trazer aquela experiência para o Brasil. Aqui, então, nós debruçamos sobre a questão e, ao final, seguimos nessa direção. E uma questão importante também
a Zumbi dos Palmares ela antecede as cotas, né? A Zumbi dos Palmares foi fundada em 2001, né? E as cotas vêm depois em 2004. Ou seja, quando a discussão de cotas se levantou, nós já estávamos com a primeira instituição focada para essa agenda no nosso país, e nós tínhamos um entrave legal quase que insuperável. A lei e a Constituição não permitiria um espaço de ensino superior com 100% para negros. Então, a gente construiu uma intervenção que garantisse 50% para negros e 50% para todos os demais. E, com isso, foi possível, então, adequar a nossa ação ao que determinava a legislação da época. Bem, as dificuldades foram muitas, mas as que se apresentaram de início era, primeiro, como construir uma instituição dessa natureza num Brasil e numa cidade e num grupo de pessoas que não tinha experiência com esse tipo de abordagem de condução, numa cidade que esse tema jamais tinha sido colocado, num debate educacional que também não contemplava essas questões e, sobretudo, não é, como garantir os recursos econômicos para fazer com que essa criação pudesse subsistir. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio, muito importante, a gente, na construção, na fabulação da possibilidade de construir uma ação dessa natureza, a gente imaginou que isso também era o pensamento de grande parte, sobretudo, dos jovens negros. Nós nunca tínhamos feito uma pesquisa para saber se o jovem negro quereriam um espaço desse, e, se tivesse, se eles acorreriam para um espaço desse. Então, nós estamos com esses dois desafios. E nós conseguimos, então, primeiro, colocar de pé o projeto, e depois, quando comunicamos que tinha um espaço desse para esse público, nós tivemos, então, uma aceitação muito grande, sobretudo dos jovens negros. Então, com isso, cumprimos as duas hipóteses, né? Tem demanda e é possível. E, junto com isso, nós percebemos que tinha um obstáculo adicional que precisaria ser enfrentado nos primeiros momentos da nossa vida institucional, que era justamente, não bastaria formar e formar bem aqueles meninos e meninas. Era indispensável que garantisse o acesso deles no mercado de trabalho. Então, por conta disso, a primeira ação, depois de colocar de pé a instituição, foi justamente construir os primeiros projetos de inclusão desses jovens negros nos estágios empresariais. E aí nós conseguimos convocar um conjunto importante de empresas que toparam juntar-se nesse esforço, e disso nasceu o primeiro programa de inclusão de negros no mercado de trabalho do nosso país. Para vocês terem uma ideia, só no Banco Bradesco, que foi o primeiro que integrou esse programa, existem 350 jovens da Zumbi dos Palmares efetivados, né? Foram quase 1.500 que fizeram o processo de estágio. Desse estágio resultou, então, em 350 deles efetivados, e todos eles que desenvolveram carreiras e encontram em posições muito importantes. Enfim, então a gente tinha essa convicção, até porque lá nos Estados Unidos isso também era uma dimensão que definia a ação, né? Tinha que formar, mas tinha que incluir no mercado de trabalho. Então, nós tivemos essa preocupação, nós tivemos também a habilidade para trazer representantes desse ambiente corporativo para essa questão. Com isso, começou primeiramente, logicamente, com o Banco Bradesco, mas depois juntaram-se um conjunto de outras empresas, não só do segmento financeiro, como de outros segmentos, e isso se expandiu e se constituiu no primeiro programa de inclusão de negros no ambiente corporativo da nossa cidade de São Paulo. O que não é pouca coisa, né? E essa discussão dialoga muito com o Joaquim, né, que é o protagonista de Onde Eles Vêm, justamente porque o Joaquim sofre muito por não conseguir trabalhar. Ele é um estudante do curso de letras, que está no início, então ele não tem a experiência, os créditos suficientes para conseguir um estágio, e ele precisa ajudar a avó que está doente. Ele tem um contexto familiar em que ele precisa colaborar. E ele, muito poeta e muito encantado com a literatura, ele começa a se questionar de que vale a literatura, já que a literatura não dá essa subsistência para ele, né? E aí eu fui prestando muita atenção nos livros que foram fazendo a cabeça de Joaquim. Uns eram porque ele precisava ler na faculdade, outros porque ele gostava, né? Joaquim é um leitor
muito culto, muito erudito, negro de pele retinta e cotista, então isso deixa os professores até um pouco confusos. E ele lê de tudo. Ele lê Proust, Aristóteles, Drummond, James Joyce, Homero. Ao mesmo tempo, ao longo da narrativa, né, sem dar spoiler, não é exatamente essa literatura que emociona ele e que é terna, que o ajuda a recuperar o trilho da vida, né? Quem mantém de pé ele é o CD dos Racionais, que ele fica ouvindo no fone de ouvido, que também é literatura, né? E graças a uma amiga que apresenta a Terra Estranha, né, do James Baldwin, que torna-se como se fosse um livro de cabeceira dele. Toda literatura, toda arte é válida, não estou falando isso, mas é justamente quando ele se aproxima de... Existem pessoas negras fazendo literatura, e existe esse diálogo mais próximo da realidade que dá uma virada nesse personagem. Como foi no início, tanto a construção desse personagem, mas também para você, Jefferson, no início da sua carreira literária, buscar esses referenciais, você também é um leitor muito erudito, que dialogassem com a sua realidade. Ler de tudo, mas também existia essa... Você sentia essa falta, ou você não passou a sentir? Eu digo que eu construí um personagem que eu gostaria de ter sido, assim, né? de já entrar na universidade com todo o conhecimento que o Joaquim entra e com essa vontade de já querer ser poeta e escritor, né? O Joaquim ele é um leitor, e é um leitor de livros, mas também é um leitor de editais, né? Tanto que, quando ele vai fazer a matrícula na universidade, a secretária, depois de ele ter caminhado 5 quilômetros, porque não tinha dinheiro para passagem, né, ele chega todo suado para fazer a matrícula, e a secretária diz para ele que ele trouxe um documento errado, né, que estava fora da validade. Mas, como ele era um bom leitor também de editais, né, ele convence a secretária de que não, o meu papel está correto e eu posso fazer a minha matrícula. E ele faz a matrícula. Ou seja, a burocracia também já é uma barreira, é um instrumento de exclusão também, né? Ele vai fazendo essas leituras, e foi interessante falar sobre o confronto, né? Ou seja, como é que você faz as coisas acontecerem se também não for pelo confronto, né? O Joaquim e toda aquela geração de jovens, né, com quem ele se relaciona, os jovens negros periféricos, são pessoas que estão num processo de autoconhecimento, né? Ou seja, eles estão tomando uma consciência de si, uma consciência racial e uma consciência de classe. E essa consciência, às vezes, demora muito tempo, ou seja, ela não se dá de uma hora para outra, né? Então, a gente está falando aí de um personagem em formação. Ele está se formando, e a literatura justamente entra nesse lugar, né? Nesse espaço também de formação, porque, antes de fazer esse confronto externo, é preciso fazer um confronto interno, né? E esse confronto interno tem a ver com essa acusação da raça, né? Ou seja, quando, ainda na infância, pessoas negras são acusadas de ter uma cor. Essa acusação, né, é uma espécie de amputação identitária, porque você retira uma ideia de humanidade daquela pessoa e coloca uma cor nela. E, a partir daquele momento, ela é representada por aquela cor, né? E a gente regenera essa amputação a partir dessa reflexão de si mesmo, desse confronto que você faz consigo mesmo. Ou seja, que tipo de comportamento a sociedade está esperando de mim, já que agora eu tenho uma cor. Então, imaginem um rapaz negro, retinto, que gosta de literatura, gosta de ler, conhece esses grandes autores ocidentais, brancos, né, James Joyce, Don Quixote, enfim, Proust. Ou seja, ele é esse bicho estranho, né, esse ser estranho dentro da universidade. Mas, aos poucos, ele vai percebendo que essa literatura branca, europeia, diz algo para ele em termos estéticos, mas não diz algo para ele em termos filosóficos e existenciais, né? Por mais que ele vá lá e leia o Em Busca do Tempo Perdido, né, o Caminho de Xuan, quando a avó está lá na UTI, ele pega, né, um trecho do Caminho de Xuan e começa a ler,
e ele se sente... ele fica emocionado com aquela cena, mas muito mais com o que está acontecendo ao redor, né? Ou seja, toda aquela descrição que o Proust faz, né, de um apaixonamento, enfim, e tudo que está acontecendo naquele hospital com a avó dele, aquela decadência, né, ou seja, esse contraste de realidades, ainda assim não é essa literatura que de certo modo vai sustentar o ímpeto do Joaquim em se tornar poeta e escritor. E é aí que ele começa a se aproximar, se reaproximar dos Racionais MCs, é aí que ele vai no Luiz Gama, né? É aí que ele chega no James Baldwin. Por quê? Porque são literaturas, não só porque são autores negros, mas que dizem algo que está para além, né, daquela literatura que ele estava acostumado. Então, me parece que ele vai fazendo um percurso de enegrecimento, né, das leituras que ele vai fazendo, sem jogar fora aquilo que ele leu, né? E que, de certo modo, foi um pouco da minha experiência também, né, de eu ter começado com essa literatura chamada universal, né, Dom Quixote, Homero, e chegar depois, já no meu mestrado, em autores negros. Ou seja, quantos anos demorou na minha formação para que eu chegasse nesses autores negros, para que eu descobrisse que Machado de Assis era um autor negro, né? Então, foram muitos anos. Então, eu emprestei, digamos assim, para o Joaquim esse percurso de um amadurecimento, um percurso de uma consciência racial que não se dá de uma hora para outra e que é cheia de conflitos, né? Assim, não é uma coisa, me descobri negro, então, a partir de agora... Não é assim que funciona, né? Ou seja, é algo demorado e bastante subjetivo. Sim, sim. Nossa, e Joaquim é um personagem muito humano. Ele é muito quebrado, né, de diversas formas. Então, eu fui querendo cuidar dele de alguma forma, assim, porque no fim das contas era isso que ele sentia falta também, né, de alguém que pudesse ajudar naquele caminho que ele queria seguir, e não tinha ninguém da família dele que pudesse orientar, porque ele estava fazendo alguma coisa que era absolutamente nova, né? Mas aqui chegou uma pergunta da plateia que eu já vou fazer, porque ela encontra um pouco uma curiosidade que eu também tinha com relação à Unipalmares. A Claudete pergunta se, primeiro, que ela queria saber se a relação entre estudantes brancos e negros no espaço, como é essa relação, e também se houve uma preocupação em pensar em um currículo adequado a uma proposta de uma universidade negra. Eu imagino que sim, pelo que você falou da Howard University, mas se é um projeto pedagógico, assim, toda essa dificuldade com o cânone que a gente tem nas universidades federais, vocês trazem isso, mudam isso na Unipalmares? Foi muito curioso, porque, na construção, nós ficamos 2 anos com um grupo de debates construindo o que poderia ser uma universidade negra. E teve pessoas fantásticas, brancas, negras, e de várias partes, de várias áreas, que auxiliaram muito na construção do que poderia e como deveria ser esse trabalho. Então, por conta disso, nós tínhamos já o desejo de quebrar alguns paradigmas que estavam estabelecidos naquela oportunidade. Então, nós pensamos em tratar parte dessa questão, dessa vivência e dessa trajetória do negro dentro do nosso próprio currículo. Então, o currículo da Zumbi dos Palmares já traz, por exemplo, a história do negro, traz a história do pensamento negro, ela traz, da mesma maneira, o pensamento religioso negro. Então, algumas questões importantes que eram estruturantes naquela oportunidade e que nós, a despeito das limitações da norma, né, nós temos uma norma que determina como devem ser construídos os currículos, ainda assim nós conseguimos fazer adequações para que pudéssemos contemplar já no nosso currículo essas diretrizes importantes para o nosso trabalho. A segunda coisa muito importante é que nós sempre compreendemos que era indispensável que construíssemos um ambiente, uma ambientação em que toda essa aura do negro, a negritude, a historicidade, o pertencimento estivesse muito presente, né? Então, quem conheceu a Zumbi dos Palmares
pode ver que cada sala nossa tem um patrono negro, né? Então, quem foi lá, das 40 salas, cada um deles tem uma personalidade, com toda a sua trajetória histórica, inglês, português, de modo que o aluno, quando entra, ele já toma ali um banho de atualidade. A segunda é de que, da mesma maneira, nós tínhamos a convicção que era importante fazer um fortalecimento dessa pertença do negro na sociedade brasileira. Então, por exemplo, nós criamos, junto com a Zumbi dos Palmares, o troféu Raça Negra, né? As pessoas talvez já conheçam, mas nós precisávamos construir heróis negros. E, para isso, nós corremos para construir uma atividade que permitisse reunir todos eles, e aqueles que estavam além do esporte e além da música, para que, com isso, nós construíssemos, então, uma interação potente para os nossos alunos. E a terceira ação muito importante também, e que o Jefferson, né, generosamente colaborou conosco, nós construímos uma festa literária, né? Então, a nossa Flink Sampa, que é a Festa da Literatura e Cultura Negra, tem 17 anos. Né? O Troféu Raça Negra, ele completa nesse ano 26 anos. Né? Então, foi uma formatação de elementos que pudesse ajudar esse jovem a enxergar, fazer esse mergulho para dentro do pertencimento e depois se fortalecer com esse pertencimento para fazer os enfrentamentos que teriam que fazer do lado de fora. E teve, então, também essa necessidade de produzir esse aprendizado. Como é que seria uma instituição de ensino em que a maioria dos alunos fossem negros, mas que precisasse também se relacionar com o professor branco? E mais, como é que seria um ambiente que a maioria dos alunos fossem negros, mas que a minoria dos alunos, coloquemos assim, fossem brancos? Como é que a gente ia construir essa relação para que, ao final, tudo seguisse da forma desejada? E esse processo, ao longo desses 23 anos, foi possível com todos os problemas e as problematizações, mas, ao final, nós construímos. Então, tem, né, 35% dos nossos professores são professores não negros, são professores brancos. E 35% dos nossos alunos são alunos não negros. Então, colocá-los todos, né, na mesma mesa e trabalhar essas dimensões dessa nossa agenda exigiu muita habilidade, muita construção, muita maleabilidade e muita convergência. De modo que, ao longo desse processo histórico, não tivemos grandes problemas, e conseguimos fazer, né, essa alquimia de juntar água e vinho e, ao final de contas, sair uma bebida saborosa. E ainda, só para complementar um raciocínio que o Jefferson estava dizendo, até da estética, que lá no início do trabalho era praticamente combatida. Então, eu me recordo que, logo no começo, que nós batíamos as portas para pedir estágio para os meninos, então, os parceiros diziam, olha, a gente até topa, mas precisa alisar o cabelo dessas meninas. Precisa ter uma apresentação estética adequada para a minha necessidade. É o que chamavam de boa aparência, né? Da boa aparência. E é curioso, nesse processo de mudança, que hoje, quando você vai nessas empresas, esses meninos mesmo da Zumbi, o cabelo de todo jeito. Tem com cabelo, sem cabelo, com trança, sem trança, enfim. Então, eu acho que isso é um medidor também de quanto nós avançamos nessa questão no ambiente corporativo e no nosso país. Nossa, eu fico imaginando o que é se formar numa graduação tendo esse referencial, assim, porque a maior parte dos meus colegas teve que fazer por conta própria, né, dentro da FRJ, da Escola de Comunicação da FRJ. Então, até senti um pouquinho de inveja dos ex-alunos da Unipalmar. Você pode ir para a pós-graduação da Zumbi. Quando eu terminar o mestrado, então, eu vou para lá. Então. O professor José Vicente trouxe esse elemento da religiosidade, e a religiosidade é algo que aparece também nas suas obras, Jefferson. Não só no De Onde Eles Vêm, que aparece Oxum, aparece Xangô, mas aqui também no Avesso da Pele, né, o grande sucesso, eu adoro Avesso da Pele também, aparece Ogum. Né? Então, eu queria... e não aparecem só como um dado banal, assim. Tem uma construção por trás, assim.
E eu fico curiosa para saber qual o papel da religiosidade de matriz africana na sua obra, no seu projeto literário. Escutando agora o professor José Vicente, lembrei de uma frase do Frantz Fanon, né, que eu acho que está dita também no Avesso da Pele, que o racismo foi tão cruel com as pessoas negras que impediu até que essas pessoas frequentassem os próprios infernos, né? Ou seja, não dá nem tempo, né, das pessoas negras se pensarem os seus avessos, né, e pensarem as suas contradições, os seus afetos. E esse tipo de experiência, né, de enfrentar os próprios infernos, você faz sozinho, né? Ninguém pode fazer por você, você tem que fazer sozinho. E, além disso, você precisa lidar com uma sociedade racista e que pede a todo momento que você sempre seja mais, né? Você precisa apresentar um resultado sempre melhor para que você consiga provar que você, de fato, possa estar, né, naquele espaço. E o Joaquim, de onde eles vêm, ele vai percebendo isso aos poucos, né? Então, ele entra nesse ambiente que é extremamente branco, há poucos colegas negros, há uma espécie também de envergonhamento desses alunos cotistas de dizerem que são cotistas, né, por medo de retaliação de professores ou de colegas. E, ao mesmo tempo, há essa entrada nesse mundo acadêmico que é sedutor e que, ao mesmo tempo, é hostil e o repele, né, por desconfianças e outras questões. E ele se apega à literatura, né, e mais aí para o final do livro ao James Baldwin, no Terra Estranha. Ele anda com esse livro para cima e para baixo, mesmo que ele não consiga ler esse livro, mas ele se apega a essa obra para que ele não esqueça para onde ele quer ir, né? Então, esse objeto, o livro, é importante para o Joaquim. E, em dado momento, quando a literatura não dá mais conta do que ele quer, aí é quando ele se volta para essa ancestralidade, né? Quando ele se volta para a religião de matriz africana, que ele tinha se afastado, e aí volta. E esse regresso é muito mais do que uma prática religiosa, né? Esse regresso do Joaquim à religião tem a ver com um acolhimento, né? Tem a ver com esse espaço em que ele não encontrou na universidade, mas que ele encontra no terreiro, né? Que são pessoas que entendem o que acontece com o Joaquim, não entendem exatamente o que acontece na universidade, mas entendem que ele precisa de algo que a literatura não consegue dar, né? O meu cuidado em trazer a religiosidade de matriz africana para a literatura é tratar a religiosidade como ficção, né? Então, mesmo as práticas religiosas que aparecem nos meus livros não são exatamente o que acontece no terreiro, né? Porque isso é uma questão de respeito também com as religiões, né? Não é também uma grande celebração das religiões de matriz africana. É, na verdade, naturalizar as religiões de matriz africana na sociedade, né? Assim, acho que nós não podemos mais ter casos de racismo na escola ou casos de racismo religioso, de professores ou pais de alunos que se recusam a trabalhar com um determinado livro porque tem ali, né, uma representação de matriz africana, né? Então, acho que a minha preocupação em trabalhar com a religião é justamente essa, é naturalizar os mitos africanos, é naturalizar essa gramática dos orixás, que no final do ano todo mundo parece que vira filho de Iemanjá, de Oxum, né? Todo mundo vai levar oferenda, né? Mas aí passou o ano novo, todo mundo vira outra religião, e aí a gente sabe muito bem o que as pessoas de terreiro passam durante o ano. Então,
E é também uma afirmação política também, né? Eu acho que você trazer os orixás para a narrativa é também dizer, olha, há aqui uma presença da cultura negra e que é importante ser dita em termos de ficção também. Sim, não, e é uma naturalização, é muito tocante a cena. Ai, agora eu já não lembro o nome do protagonista, mas ele com Alguidar, do pai dele, indo levar... Pedro. Isso, o Pedro com Alguidar de Ogum. Em Estela Sem Deus também, quando ela está no terreiro e fala: você é filha de Oxum, e as mulheres de Oxum, as que choram para consertar o mundo. É sempre nesse campo da ficção e de uma forma muito importante para a narrativa. Às vezes não da forma religiosa, às vezes da forma filosófica, às vezes o personagem não entende naquela hora, mas lendo de onde eles vêm é de fato uma naturalidade. Sempre esteve ali. Ele é filho de uma, ele é filho não, ele é neto de uma mãe de santo, né? O próprio Joaquim. E já que o Jefferson tocou, né, nessa questão da educação, disso, né, de como as crianças sofrem nas escolas, né, crianças que são iniciadas no candomblé, na umbanda, no batuque. Professor José Vicente, desde uma história longeva já, né, a história é recente, mas já tem muita coisa da Unipalmares. Há esse diálogo com outras instituições educativas? Eles procuram, outras universidades, outras escolas, procuram a Unipalmares para estabelecer esse diálogo e reconhecer que há muito a aprender nessa questão étnico-racial? Tem. Nós até, por conta da nossa herança da Howard University, nós mesmos fomos buscar essa interação com muitas das universidades negras americanas, e muitas delas vieram para cá, nós fomos para lá, e tem muitas trocas, muitos intercâmbios. E, da mesma maneira, na medida em que o nosso projeto começou a ganhar corpo, muitos operadores, tanto do ensino público quanto do ensino privado, sempre estiveram muito próximo da gente para saber como é que aquela coisa funcionava. Porque já tinha um debate na sociedade, as cotas já estavam sendo implementadas, mas ninguém sabia como operar uma sala de aula com uma maioria de alunos negros, ou com um número significativo de alunos negros, ou que não tivesse professor negro, ou que não tivesse uma literatura que contemplasse dimensões do negro. De modo que a Zumbi acabou sendo esse espaço, né, de busca, de interação e de construção de muitas das ações que esse ambiente público e privado precisava à época e continua precisando mesmo hoje, né? Por exemplo, hoje nós temos, então, dentre outras coisas, uma legislação legal que determina a disponibilização no currículo escolar de 20% da história do negro e da história da África. Então, os ambientes educacionais, precisando cumprir essa lei, no mais das vezes socorrem-se na Zumbi dos Palmares, que é lá que a gente já tem essa tradição de trabalhar essa questão dentro do currículo. Da mesma maneira, tem uma legislação que determina que as relações étnico-raciais têm que atravessar todo o ensino superior. Então, o ensino superior precisa construir essa abordagem. E eles, agora, têm mais elementos, mas, à época, né, 10, 15 anos atrás, não tinham. Então, eles se serviam da Zumbi dos Palmares para fazer esse trabalho. E mesmo no início, coisa de 15 anos atrás, dessa agenda da diversidade e inclusão corporativa, não se tinha onde buscar essa informação, não se tinha onde trabalhar essas questões. E a Zumbi dos Palmares já tinha, naquele tempo, instituído a iniciativa empresarial pela igualdade racial, que era o ambiente que a gente juntava as empresas para fazer o que se chama hoje de letramento racial. Então, por conta disso, muito do que nós temos hoje, né, como experiência, como prática e como conhecimento elaborado, foi o que se fez a partir da experiência da Zumbi, ou junto com a Zumbi, ou junto com esses atores, tanto do exterior quanto aqui do país. Ainda naquela questão, na questão de construção
desse imaginário, né, diríamos assim, afro-brasileiro, nós, junto com a Festa Literária, nós iniciamos um trabalho com uma editora. A editora da Universidade Zumbi dos Palmares tem mais de 50 títulos editados, que vão desde Conceição Evaristo até Wilson Inca, né, um prêmio Nobel. Enfim, então, eu acho que o que ajudou muito essa trajetória de ser uma instituição focada, uma instituição de ensino superior, dirigida para negros, antes mesmo das cotas, é que essas costuras com todos esses setores e com todos esses atores tornou esse caminho um pouco mais palatável, diríamos assim. Mas, sobretudo, é que essas dimensões não foram esquecidas. Então, ao tempo que tinha um trabalho dentro da sala de aula, tinha um trabalho no entorno dessa sala de aula e um trabalho do lado de fora dessa sala de aula, que fez essa convocação de todos os atores, de todas essas instâncias, e com isso, por incrível que pareça, né, quem lembra-se das cotas, nas cotas da UERJ em 2004, contra a ação de cotas da UERJ, houveram 500 mandados de segurança, não é? Questionando e denunciando como inconstitucional aquela medida. Para toda a trajetória da Zumbi dos Palmares, nunca houve um mandato de segurança contestando a sua legalidade, a sua oportunidade, não é? De modo que a gente construiu, então, essa teia que, ao final, permitiu que a gente seguisse adiante sem muitos solavancos, sem muitos assombros. Jefferson, uma coisa que eu notei é que todos os protagonistas dos seus livros são jovens, jovens adultos, adolescentes, e o seu público leitor é amplo, né? Vai desde jovens até idosos, né? Não tem idade assim. Mas a escolha de narrar histórias a partir do ponto de vista de jovens negros surgiu espontaneamente ou é uma escolha estética, uma escolha política? Você também já teve muitos anos também em sala de aula, né, no ensino básico. Fico curiosa sobre essa relação. Eu acho que a escolha pela voz narrativa de jovens tem a ver com eu me sentir seguro para ter uma voz como essa, né? Então, como eu já tenho uma distância, uma boa distância, né, da infância e da adolescência, eu acho que eu consigo fazer uma avaliação melhor, assim, de como esses jovens negros periféricos precisam lidar com esse mundo hostil e racista, com instrumentos internos precários, né? Ou seja, a juventude talvez seja o pior momento para você lidar com esse mundo terrível, porque esses instrumentos internos ainda não estão bem estabelecidos, né? E, sobretudo, para crianças e adolescentes negros, ainda se torna mais complicado. Então, acho que eu me sinto muito melhor, né, trazendo esses personagens jovens, e que, depois de ter terminado o De Onde Eles Vêm, eu tenho a impressão que todos os meus protagonistas são a mesma pessoa. Assim, né? Eles só estão mudando de idade e de gênero, mas me parece que eles se parecem em determinados momentos, principalmente em termos de uma busca intelectual. Desde o primeiro livro, O Beijo na Parede, em que um menino de 10 anos anda com o Don Quixote para cima e para baixo, mesmo não sabendo ler, né? Passando pela Estela Sem Deus, que quer se tornar filósofa, né? Chegando no Avesso da Pele, em que tem um professor de literatura, e chegando agora no De Onde Eles Vêm, em que é um jovem negro que entra na universidade e quer se tornar poeta. Eu acho que o que há de comum nesses personagens negros é esse deslocamento de uma trajetória marcada pela violência, marcada pela miséria, né, por tudo isso que a gente já conhece, um deslocamento de uma outra jornada, né, uma jornada de uma construção intelectual de um pensamento negro, né, de uma intelectualidade negra. E eu acho que nada melhor do que fazer isso nesse momento de formação. Eu relutei um pouco em admitir que os meus livros são livros de formação,
né? Porque a formação pressupõe aprendizado, né? E eu acho que, às vezes, a literatura não ensina nada. Eu, de fato, acredito nisso, que a literatura não ensina nada, em grande parte das vezes, né? Mas, olhando agora para trás, eu acho que esses personagens eles vão aprendendo alguma coisa assim com a vida, né? E eu acho que o leitor percebe isso, esse aprendizado que esses jovens negros vão fazendo, mas é um aprendizado de si, né? Um aprendizado de si mesmo. Acho que é por aí. Ai, coitado do Joaquim, ele aprendeu, mas sofreu tanto, bichinho. Ainda estou me recuperando, é que faz pouco tempo que eu li. Uma pergunta, essa pessoa não assinou. Tá. Eu imagino que é para os dois. Porque agora a gente já está terminando, então quem tem pergunta para fazer, essa é a hora de escrever, que são os 15 minutos finais. Ela pergunta se essa dificuldade na permanência que a gente estava falando dos alunos cotistas, de alguma forma pode se relacionar com a violência simbólica de Pierre Bourdieu, e eu até estou acrescentando aqui, acho que também com essa falta de capital simbólico, que no caso o Joaquim que ele já tinha, né? Porque ele já entra um leitor erudito, assim. Aí a pessoa continua, uma vez que a trajetória de um aluno periférico negro e um aluno branco, por exemplo, é extremamente desigual. Olha, eu acho que essa é uma questão, e uma questão relevante. Sobretudo na escola pública, o que nós temos é uma escola que trata de forma diferenciada os seus públicos. E para o público, sobretudo negro, o que nós temos é uma escola, dessa forma que o Jefferson já narrou e que nós conhecemos, em que ela, se não é hostil, ela pelo menos é indiferente, né? De modo que esse jovem chega num lugar que não tem nada dele, né, que não fala nada sobre a sua trajetória e a sua vivência, e que mesmo aquele pouco que ele acredita ou que ele se relaciona, dentro dessa escola, ou é excluído, ou é desconsiderado, ou é até demonizado, né? A religiosidade, a cultura e tantas dimensões desse jovem, então encontram um tipo de tratamento dessa natureza. De modo que essas coisas juntas são elementos que desanimam ou que auxiliam nessa exclusão desse jovem da escola como um todo. Se não bastasse isso, é bom a gente lembrar que, em regra, a exclusão do jovem, sobretudo o jovem mais vulnerabilizado da escola, é uma verdadeira hectacombe, né? Nós temos aí, na média, de cada 100 jovens que começam o ensino médio, nós só chegamos com 37. Então, nós perdemos. A escola perde, não é, quase que 60% dos jovens no caminho. Então, nós temos e jovens em geral. Quando recorta para jovem negro, então esses números aumentam extraordinariamente. De modo que, na minha opinião, se esse ambiente fosse um ambiente mais acolhedor, se esse ambiente fosse um ambiente mais diverso, mais plural, se ele prestigiasse todas essas dimensões, né, das representações e desse imaginário de todos, e, sobretudo, do jovem negro, ele seria um lugar que teria mais capacidade de, não só atratividade, e logo da permanência desse jovem. Então, eu acho que, nos dias atuais, essa questão ainda é latente e nós temos uma dificuldade terrível. Nós vimos, até recentemente, uma política pública que tenta, em alguma medida, intervir. Nessa questão é o pé de meia, né? O governo. Então, a gente tem que pagar para tentar manter os nossos jovens na escola, porque, fora disso, fica quase impossível de alcançar esse objetivo. Mas eu tenho bastante convicção de que, se essa escola fosse uma escola mais inclusiva, se ela reconhecesse e valorizasse, né, mais essas trajetórias, elas seriam um lugar mais agradável e essas pessoas teriam muito mais disposição e interesse de nelas se manterem. Jefferson, fiquei pensando que até uma dessas violências simbólicas pode ser também o Joaquim, em algum momento do livro, eu espero não estar confundindo o personagem, mas ele fala que não existe, né, essa distinção entre a mente e o corpo, que é uma coisa muito do pensamento ocidental, e que isso é uma violência simbólica, porque, como a gente estava falando dos terreiros, não existe essa distinção no pensamento, na filosofia africana, né? Mente, corpo e espírito
dialogam. Você não consegue separar, colocar em caixinhas separadas. Essa violência, de certa forma, também atua quando não é apresentado essas outras formas de pensar e que fazem parte do nosso ser brasileiro. Não vou nem só dizer afro-brasileiro, mas do ser brasileiro. Ele vai se dando conta, né, justamente ele faz algumas observações dos colegas, né? Ele chega a dizer, por exemplo, que na universidade pública os colegas não têm perguntas, né? Todo mundo complementa o professor ou corrige o professor, né? E ele acha isso curioso, né, engraçado, e que ele acha que fazer perguntas é um sinal de fraqueza, então ele não pergunta também. Ele meio que vai vestindo uma espécie de máscara branca para conseguir entrar naquele espaço. Mas aí, quando ele se dá conta que, mesmo com o capital simbólico dele, mesmo ele sendo leitor, saber mais coisas do que aquelas pessoas estão ali, quando ele se dá conta que, mesmo assim, ele não é aceito, aí ele meio que chuta o balde e começa a fazer o trabalho inverso, né? Que é um pouco a trajetória do livro do Frantz Fanon, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas, é isso. Então, há, primeiro, essa vontade de pertencer a esse mundo branco, e aí se veste essa máscara branca, e quando você percebe que você não é aceito, né, por esse mundo branco, a máscara cai, e aí você se volta contra esse mundo branco, né? Então, é um pouco a trajetória do Joaquim, também é nesse sentido. E aí tem uma cena, de onde eles vêm, em que ele foi numa festa, enfim, com os colegas, e só havia ele de pessoa negra, e ele tenta fazer amizade com dois colegas que fazem linguística, né? E aí ele pergunta: e aí, vocês fazem linguística, né? E eles dizem: a gente faz linguística porque a gente não gosta de literatura, né? E ele fala para si mesmo: puxa vida, entrei numa roubada aqui, né? Logo eu, que gosto de literatura, tenho que conversar com essas duas pessoas, mas vamos lá. E ele começa a colocar o capital simbólico dele naquela conversa, né? Então ele diz: eu lembrei agora de uma frase do Roland Barthes que diz que a língua é simplesmente fascista. E ele começa a dissertar sobre o Roland Barthes. E os colegas olham para ele com uma cara assim: por que você está dizendo isso, né? E aí um deles diz: eu não sei quem é o Barthes, né? Mas vejam que talvez esses colegas que fazem linguística, de fato, talvez não tivessem ouvido falar nesse filósofo francês, né? E que, mesmo com o capital simbólico que o Joaquim tem, ainda não é suficiente para entrar nesse mundo. É essa violência simbólica que parece que nunca basta, parece que sempre há esse momento de provação, né? E claro que ele vai se cansando disso, até que, enfim, ele vai fazer algumas coisas que eu não vou dizer para não dar muito spoiler. Não, está sendo ótimo. Acho que, para quem não leu o livro, a gente está falando muita coisa, e acreditem, a gente não está dando spoiler. E eu sou uma pessoa que, às vezes, eu acabo dando sem querer. Então, não quer dizer, dando spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui a pergunta da Silvana para o professor José Vicente. Há uma diferença percebida entre enfrentamento de dificuldades entre mulheres e homens? Isso é discutido na Unipalmares? Ele é muito renitente, muito severo. E aí, aliás, curiosamente, também na Unipalmares, a maioria, tanto de funcionários quanto de alunos, né, no caso alunas, são mulheres negras. Então, é muito curioso ver como é que esse público tem essa avidez pelo conhecimento e como é que, no processo de acessar esse conhecimento, já começa a conhecer as limitações e as desigualizações e mesmo as violências desse processo. Mas o fato é que isso existe, é uma realidade, precisa ser mitigada, precisa ser superada, e para que isso aconteça vai precisar de muito trabalho. Aliás, eu estava lendo o jornal hoje, mas eu estava vendo uma pesquisa que foi lançada nessa semana falando da presença de mulheres negras em conselhos de administração, né? Na verdade, uma matéria, acho que do Estadão, se não me falha a memória, mas ele estava dizendo: olha, tem as 1000 maiores empresas do Brasil, tem N mulheres, e só tem 3% de mulheres negras entre as conselheiras, não é?
E depois ele desenvolve para dizer quais são todas as dificuldades, mesmo de elevação dessa questão de gênero, e quando essa questão recorta para a mulher negra, como ela ganha um colorido muito especial, né? Então, mulheres é uma coisa, mulheres negras é outra coisa. E aí sim, todas essas limitações, todos esses cerceamentos, né, eles aparecem de uma forma muito intensa, de uma forma muito significativa. E a gente tem contribuído, ou tentado contribuir com essas questões, com a resolução dessas questões, através desse trabalho que eu comentei com vocês, que é a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Então, a iniciativa hoje reúne 120 das maiores empresas, e todas essas empresas, ao longo do processo, construíram metas, construíram métricas, construíram políticas específicas, e dentro das políticas, esse fortalecimento e inclusão de mulheres negras verticalmente. Então, já ajudou bastante. Muitos de vocês, o que nós vemos hoje, em grande medida, né, especialista em diversidade, diretor de diversidade, mesmo vice-presidente de diversidade, ou seja, essa mudança no organograma, e mesmo algumas políticas importantes, né, trainee para jovens negros, estágios para jovens negros, grupos de afinidades, né, nas empresas, e mesmo essas métricas, foram todas as construções que se deram nessa iniciativa empresarial pela igualdade racial, e que ajudou muito a expandir e permitir que esses profissionais chegassem nesse espaço. Os homens chegaram com mais velocidade e de uma forma mais assertiva, e as mulheres estão chegando. Mas, curiosamente, ao passo que tem essa constatação, e talvez até em decorrência dessa constatação, houve um movimento para construir uma formalização que garantisse a presença das mulheres, e a luta agora é por mulheres negras. Então, do ponto de vista do Serviço Público Federal, por exemplo, tem uma legislação que garante, que determina que 1/3 das vagas nos conselhos das empresas estatais sejam preenchidas por mulheres, não é? E, em decorrência disso, nós tivemos, por exemplo, o Banco do Brasil, que teve as suas primeiras 2 mulheres negras no conselho. Mesmo hoje, nós temos mulher negra, acho que todos conhecem aqui a Rachel Maia, né, que está no conselho tanto da Vale, como agora também está no conselho da Petrobras, e muitas mulheres nesses cargos se levam. Mas o fato é que nós temos a dificuldade que ela fica mais robustecida quando se refere a mulheres. E a gente, então, tem acompanhado isso, tem debatido isso, tem ajudado a construir algumas políticas, legislações para isso, mas é alguma coisa muito renitente que a gente tem muita dificuldade de combater. E, ao final, só para trazer uma contribuição importante, nós estamos falando dessa dificuldade do jovem negro se manter, talvez, na escola, porque não tem referência. Mas nós temos um trabalho muito gostoso, que ele ajuda a gente a entender que tem um desejo, uma vontade dessas informações dentro do ambiente escolar. Nós temos um projeto que se chama Afrominuto, né? Todo o mês da consciência negra, a gente realiza há mais de 15 anos o projeto Afrominuto. O que é isso? É um concurso de vídeo por celular para os meninos da escola pública em cima de uma personagem negra. Então, todo ano a gente faz a Flink Sampa, elege uma personagem a ser homenageada, essa personagem vai para dentro das escolas e os meninos das escolas trabalham para construir um vídeo de 1 minuto. E a intensidade e o desejo e assim a energia que eles despendem para fazer esse trabalho é um negócio extraordinário. E o resultado final, não é? Então, é uma coisa fabulosa que nos convida a saber, olha, se essa escola fizesse isso mais vezes, com mais amplitude e com mais profundidade, seria mais fácil de internalizar todas essas estéticas, todo esse imaginário, e seria mais fácil também ajudar a manter esse jovem na escola. Mas, enfim, então, nós temos essa questão colocada, nós temos alguma coisa que fala diretamente com a mulher negra, nós temos uma dificuldade extraordinária de mitigar isso dentro do ambiente escolar,
e também dentro do ambiente corporativo e na sociedade como um todo. E é um desafio que está colocado, talvez valha a pena, no próximo livro, você contemplar a trajetória de uma mulher negra, cotista, né, que deve passar por problemas mais intensos do que esses que os homens. Estamos chegando ao fim. E, para encerrar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre sonho. A literatura é um lugar que estabelece um vínculo muito íntimo, né, com os leitores e, por vezes, recupera essa capacidade de sonhar de pessoas que foram e são tão alijadas desse direito, né? A novela pode fazer isso, a música, o cinema, a dança, os livros. A vida é luta, a gente sabe, né? Olha, o capitalismo é uma droga, mas e não existe meritocracia no Brasil. Mas como vocês mantiveram acesa essa chama dentro de vocês, na trajetória de vocês, e como pode, já que o tema da mesa, né, o título da mesa é Que País é Esse? Como pode uma pessoa negra sonhar num país como o Brasil? Eu acho que é uma questão importante para a gente pensar quando a gente olha, por exemplo, para a educação e que tipo de educação a gente está trabalhando com os nossos alunos. Eu fui professor durante muitos anos, né, em escolas públicas e particulares, e em determinado momento da minha profissão, eu me dei conta que eu precisava formar leitores o mais rápido possível. E comprei muita briga e fui demitido de escolas, enfim, mas eu consegui formar bons contadores de histórias, isso eu fiz. Tem uma primeira turma de alunos do 6º ano que eu levei para a universidade para contar histórias para os meus colegas na universidade. E eram todos alunos de uma escola periférica, em sua grande maioria de alunos negros. E passado todos esses anos, muitos deles entraram na universidade, e às vezes eu cruzo com eles na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque é preciso fazer esse exercício da imaginação, né, de olhar para o futuro para além do fim do mês, né. Acho que para a população negra, imaginar é uma forma de resistência. Você tem o direito de escolha. Escolher é um privilégio e não é para todo mundo. E eu acho que eu acabo escrevendo justamente para isso, para que jovens negros também possam ter a possibilidade de escolher o que querem fazer das suas vidas. Alguns leitores reclamaram do Joaquim, dizendo que ele é meio apático, porque ele passa metade do livro reclamando que ele está desempregado e não procura emprego, né? E os empregos que aparecem, ele não quer. Mas por que ele não quer? Porque são empregos subalternos, né? E ele está esticando a corda, né, até onde ele pode resistir, até onde ele pode escolher o que ele quer fazer. E para um jovem negro querer ser poeta num país como esse, quais são as chances que ele tem de conseguir realizar esse sonho, né? Mas, ainda assim, ele persiste, né? E para terminar, eu tive recentemente na Eslováquia lançando o Avesso Pele, e o mediador me perguntou: nossa, os seus livros não têm felicidade, não têm alegria, né? Eu respirei fundo, né, e educadamente respondi que um professor, ele estava falando do Avesso Pele, né? Um professor negro dando aula de literatura para uma turma é um ato de alegria e de felicidade para esse professor, né? E dar uma grande aula é uma marca de alegria e de felicidade, né? Então, acho que eu disse para ele que talvez a gente precisasse rever os conceitos de felicidade, porque para pessoas negras, por exemplo, a felicidade é se manter vivo, né? Para a população negra, a felicidade é uma outra coisa, né?
Então, eu acho que a gente tem que, talvez, deslocar essa ideia de felicidade como algo de pura sobrevivência e deslocar para essa possibilidade de sonhar, de vislumbrar um futuro, de poder imaginar a si mesmo e imaginar as pessoas que estão ao seu redor. Eu complementaria o Jefferson, talvez com algumas ocorrências que, a meu ver, em alguma medida, atravessa também esse raciocínio. E eu acrescentaria que é importante e indispensável que se tenha o sonho, é importante e indispensável que se tenha a obsessão e é importante e indispensável que se tenha a ambição. Então, nós, lá no começo de tudo, éramos jovens estudantes da Escola de Sociologia Política, todos, como dizia na gíria daquela época, Durango, né, sem no money, e a gente tinha o sonho, né, e a vontade de intervir na exclusão do negro no ensino superior do nosso país. Então, naquela época, era muito comum os cursos comunitários. E alguém falou, então, vamos fazer um curso comunitário. E aí um dos nossos professores falou assim, olha, mas se vocês querem, de fato, fazer uma mudança na sociedade, tenham ambição, façam uma coisa muito grande. Então, nós rebobinamos, né, e pensamos, então, vamos construir uma universidade. Totalmente imponderável, logicamente. Mas nós tivemos essa obsessão, abraçamos esses sonhos, e hoje a gente está aqui completando esses 24 anos da Universidade Zumbi dos Palmares. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Tinha um outro sonho que eu acho que conversa com tudo que você está dizendo e que precisa ser um sonho que todos nós passemos a sonhar juntos. Eu estou vendo aqui a Flávia à minha frente, e a Flávia é mais ou menos testemunha e resultado disso. Flávia Lima é uma das executivas, né, da Folha de São Paulo. E eu, então, tive a felicidade de ser amigo do Otávio Frias. Né? E ele ia na universidade, ele fazia palestras, e ele me recebia, e eu dizia para ele, olha, Otávio, todos os negros vão aplaudir o dia que você tirar os negros das páginas policiais e colocar na capa do seu jornal. Porque é só assim que a gente pode mudar esse imaginário. Faz muito tempo isso. E todo ano a gente lá batendo na porta dele, e chegou um dia em que a Folha de São Paulo passou a ter, dentre os integrantes dos seus quadros, alguma coisa em torno de 10 colunistas negros. Não tinham poucos, tinha 1 ou 2, depois passou a ter 10, e depois, um dia, eu quase caí da cadeira, que abri a Folha de São Paulo, tinha uma matéria de capa, era um casal negros na Folha de São Paulo. E depois disso, se vocês abrirem a Folha de São Paulo nos últimos, pelo menos, 7 anos, vocês verão que tem negro na primeira página, na página do meio, na política, tem profissionais negros, e depois ainda, a Folha foi tão além que ainda instituiu uma política afirmativa para ter profissionais, repórteres, na sua, então, produção. E eu fiquei muito feliz quando abri o jornal e os negros estavam na primeira página. E isso foi resultado dessa obsessão de ficar todo dia ali no pé do Otávio Frias, que, logicamente, juntou-se tantas outras situações e transformou essa ação. E a outra, que eu também tive a honra de estar muito presente, foi a verdadeira revolução que se deu no nosso país e que está se dando neste momento. Uma das vezes, oportunidades, o José Roberto Marinho recebeu o Troféu Raça Negra, há mais ou menos uns 17 anos atrás. E ele perguntou, o que a gente pode fazer por essa agenda? Eu dizia, o nosso sonho e a nossa ambição é que, um dia, um homem e uma mulher negra pudessem se beijar, né, numa novela das 9 na Rede Globo. E que também na novela, além
do faxineiro, da doméstica, do mordomo, do motorista, do bandido, os negros também pudessem ser banqueiros, pudessem também ser advogados, coisas que tais. E se vocês abrirem, né, se vocês ligarem hoje, né, as 3 novelas da Rede Globo, vocês verão que os negros estão, né, em papéis de destaques e que os copos negros se roçam também naqueles lençóis lá da Globo, às 9 horas da noite, né, e que quando você liga a TV para ver o Jornal Nacional, e algumas vezes você vê uma bancada de negros apresentando o Jornal Nacional, e lá no repórter de campo também um homem e uma mulher negra, e às vezes até o homem do tempo também é o homem e uma mulher negra. Então, essa é uma mudança fantástica que, de uma forma silenciosa, está se desenvolvendo e que vocês podem auxiliar a fazer essa grande mudança. E, por fim, acho que é a que reúne todas essas mudanças e que demonstra a nossa capacidade de construir o país, que seja um país de todos, para todos, com todos, e que fortaleça o que nós temos de melhor, que é a nossa diversidade, é se vocês perceberem a própria trajetória de Zumbi dos Palmares, e por isso que nós o nomeamos. Todos aqui, todos não, mas uma grande maioria dos que estão aqui seguramente leram em seus livros escolares que Zumbi dos Palmares era um desordeiro social. O Zumbi dos Palmares era um marginal que não merecia nem nosso respeito, nem nossa consideração. Não é? Quase que 50 anos depois, Zumbi dos Palmares é um herói nacional e uma personalidade que ilustra o nome de universidades, de ruas, viadutos, e que serve como referência para todos nós, brasileiros, que precisamos de uma experiência de alguém que entregou o melhor da sua vida pela igualdade, pela liberdade e pela fraternidade de todos. Nos quilombos, né, de Palmares, e nos mais de 7.000 quilombos até hoje existentes, negros, brancos, mouros, índios, construir uma pátria de liberdade e de igualdade. É possível, se nós tivermos ambição, se nós tivermos obsessão e se nós quisermos sonhar grande. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossa, não tinha jeito melhor de terminar. É isso. O Quilombo foi formado por pessoas que ousaram sonhar com a própria liberdade. E a liberdade dos seus também, porque não era individual, era coletivo. Obrigada para todo mundo que está aqui nessa noite fria de São Paulo. Eu sou carioca, então não sei como vocês conseguem fazer isso. Agradeço demais o convite da Feira do Livro. Muito obrigada de novo. Acompanhem o trabalho deles, acompanhem o meu trabalho também, se quiserem. Comprem o livro do Jefferson, comprem o meu, comprem o livro do professor José Vicente. Muito obrigada, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia:
451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JCDecaux, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!